Eu fico feliz pelos adolescentes, este acampamento que eles estão promovendo. Eu falei isso no último domingo, a maneira como o inimigo ele trabalha, como ele atua. Que nada é tão poderoso, mais poderoso do que a cultura. A cultura ela tem a capacidade de mudar uma geração na sua maneira de pensar, na sua maneira de enxergar as coisas. É por isso que na guerra entre os gregos e os romanos sobrepôs na sua força e no seu exército. Mas os gregos sobrepôs em cima da sua cultura. Tanto que todo o Novo Testamento, ele é grego, mesmo no meio de um império romano. Então o diabo investe muito na questão da cultura. E hoje, infelizmente, a gente observa como que está a cultura nos dias de hoje. Aquilo que nós considerávamos pecado no passado, hoje já relativizamos. É a geração do relativismo. Tudo é relativo. Nada é concreto, tudo é abstrato. Nem a própria verdade se tornou algo concreto, mas relativista. Nem a verdade absoluta que nós tínhamos em Deus e por Deus, mediante a sua palavra, hoje esse absolutismo é inexistente, porque é relativo de acordo com a concepção de cada pessoa. Dado-se esse discurso filosófico que tem tomado conta dos dias de hoje, estamos vendo adolescentes vivendo uma vida longe da presença de Deus, jovens longe da presença de Deus, famílias longe da presença do Senhor. O resultado é uma geração doente emocionalmente, uma geração enferma na sua vida e relacionamento espiritual para com Deus. Por isso que eu me alegro no Senhor quando eu vejo alguns se posicionando, porque este deve ser sempre o caminho. A cultura dos céus que deve estar impregnado em nós, não essa cultura do mundo, essa cultura que afasta o homem da presença do Senhor. E dentro dessa mesma leitura que eu estou fazendo, que eu estou discorrendo nesta noite, eu quero falar a respeito do posicionamento, sobre nós posicionarmos. Porque o que eu vejo realmente é isto, uma falta de posicionamento. Não existe um posicionamento. Há um tempo atrás eu vi um filme, talvez muitos aqui devem ter visto já. Este filme ele retrata a história de um homem extremamente agressivo, matava todos os seus inimigos, dado a palavra do seu Senhor. Este homem, ele caminhava sempre com uma coleira. Sempre com uma coleira. E todas as vezes que o seu Senhor tirava a coleira dele e dava uma palavra, ele então atacava o outro. Este filme chama-se Cão de Briga. Quem já viu esse Cão de Briga? Um filme muito bom. Depois lá na frente vai entender que este rapaz que estava matando todo mundo, ele foi treinado pelo seu Senhor, desde a sua infância, colocando-se uma coleira nele, de maneira que todas as vezes que tirasse a coleira, tinha que fazer aquilo que é a vontade do seu Senhor. Ele não vivia quem ele era na sua essência. De repente agora ele tem contato com alguém que auxilia nesse processo de libertação, e começa a mostrar para ele quem de fato ele é. Quem de fato ele é. E daí vem o seu processo de mudança, porque de uma visão que ele tinha como ele era um cachorro, ele alimentava como um cachorro, ele sentava como um cachorro, vivia como um cachorro, não se relacionava com pessoas. Ele agora entende que ele é um ser humano, que ele poderia sentir, gostar, amar, relacionar um com o outro. Não poderia caminhar de acordo com a vontade daquele que o tratou, mas aquele que o criou. E assim muitas vezes somos nós, gerado, nosso comportamento, muitas vezes ele é aplicado em cima daquilo que nós ouvimos e recebemos ao longo da nossa vida, deixando e perdendo a nossa identidade como homem e mulher de Deus, perdendo assim a nossa posição, nosso posicionamento nessa sociedade, nosso posicionamento nessa geração. Apóstolo, por que eu preciso me posicionar? Porque se você não se posicionar, alguém vai se posicionar por você. Se você não falar, alguém irá falar por você. O primeiro erro que eu vejo da falta de posicionamento, a gente vai agora lá em Gênesis, no capítulo 3, eu vou discorrendo com vocês a conversa.
do que o texto e a Bíblia diz. Em Gênesis 3, fala a respeito da queda do homem. E nessa queda do homem, a Bíblia fala que o Senhor, então, ele planta o jardim no Éden. Eu já falei isso em outras oportunidades, volto a dizer novamente. Não era jardim do Éden, mas jardim no Éden. Éden era uma região. E nesta região, mais precisamente onde que fica a Mesopotâmia, Mesopotâmia nos dias de hoje, onde que fica a região do Iraque, Síria, mais precisamente aquele lugar. Então, a Bíblia fala que nessa região, a região do Éden, ele planta um jardim, antes de colocar um homem. Apóstolo, por que Deus plantou o jardim, antes de colocar um homem? Quando Deus coloca o homem, Ele dá como propósito para o homem cuidar do jardim. Deus, antes de te entregar, antes de fazer, Deus antes faz o propósito. O propósito vem antes de você. Quem está entendendo isso? Muitas vezes as pessoas não entendem, esperando de Deus talvez um direcionamento, esperando de Deus que Deus vai falar com ele o que deve ser feito. O que deve ser feito já foi feito antes de você ser criado. Deus trabalha de uma forma diferente que nós trabalhamos. O hebraico, e eu gosto disso, se você ler o hebraico você sempre vai ler da direita para a esquerda, não é da esquerda para a direita. Enquanto você está indo, Deus está vindo. Enquanto você está lendo, Deus já fez. É diferente. A compreensão é diferente. E quando nós estamos esperando Deus realizar algo, Deus já realizou. Então Deus faz o primeiro jardim, planta o homem nesse jardim. O propósito já estava estabelecido antes mesmo de fazer o homem. Depois ele coloca agora Adão e Eva ali para cultivar e guardar e proteger. Colocam eles ali para começar agora a trabalhar, começa a dar nome aos animais, ali vai trabalhando. Todos os dias, a viração do dia, o Senhor visitava para conversar, dialogar, a fim de gerar um relacionamento. Apóstolo já falou isso, já falei isso. Mas há quem diga que a melhor didática é a repetição. E eu vou repetir para você novamente. Deus vinha na viração do dia a fim de gerar nele um relacionamento. Relacionamento somente é gerado quando há uma frequência, uma sequência. Não há relacionamento onde que você apenas fala com Deus ou ouve Deus em domingos. Esse relacionamento com Deus será construído diariamente. Você não vai construir um relacionamento com Deus estando aqui, ouvindo a voz dEle, mas amanhã você se ausentar totalmente da presença dEle. Na terça-feira se ausentar da presença dEle. Na quarta se ausentar da presença dEle. É importante que esta sequência seja real na tua vida. Todos os dias, é por isso que a leitura da palavra de Deus diariamente, a oração diariamente, é o princípio básico do relacionamento. Básico. Leia a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, é o princípio básico. Todos os dias o Senhor visitava Adão na viração do dia. E aqui está o primeiro erro do não posicionamento. A Bíblia relata que Eva começa agora a conversar com a serpente. Bate papo com a serpente, e a serpente agora começa a colocar dúvida a respeito daquilo que o Senhor havia dito. E ele fala, claro que vocês não vão morrer, muito pelo contrário. Serão conhecedores do bem e do mal. Aqui está o sofisma. A expressão que Paulo vai utilizar, escrevendo a carta aos Coríntios sobre sofisma. Sofisma é toda mentira disfarçada de verdade. Toda mentira, na filosofia isso é muito forte. Na teologia isso também está muitas das vezes escondido. Todo sofisma é uma mentira que parece verdade. Quando você vai ver o que ele está dizendo, não vai morrer. Pelo contrário, serão conhecedores do bem e do mal. Parece uma verdade. Parece uma verdade ali, mas é um sofisma. Quando o diabo ele quer nos pegar, ele nos traz as chamadas mentiras em torno de verdade. Parece uma verdade, mas é uma mentira. E a partir dali ele gera esse sofisma dentro de nós. Hoje há muito sofisma. Deus é amor, Deus ama todos. Isto é fato, uma verdade. Deus ama todos. Aonde há um sofisma em torno disso, apóstolo?
O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele quer a transformação e quer que você largue o pecado. Há um sofisma quando você entende que Ele aceita do jeito que você é. Ele aceita você vir do jeito que você está. Mas a partir do momento que você vem, não esqueça. Aquele que pecava, não peques mais. Vá e não peques mais. Parece uma verdade, mas é um sofisma. Porque realmente Deus te aceita como você está. Mas Ele quer gerar em você o caráter do filho. Ele quer que aquele que mente deixe de mentir. Aquele que fofoca deixe de fofocar. Aquele que está no adultério deixa de adulterar. Aquele que está na mentira deixa de mentir. Ele quer forjar em você o caráter de Cristo. Não é possível você conhecer um cristianismo e permanecer no mesmo estado que você está. O cristianismo é a transformação e é a mudança do seu caráter, ser parecido com o caráter de Cristo, de maneira que não seja mais você, mas seja Cristo na sua vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. É Cristo. Este é o barato, este é o top, este é o ápice do cristianismo. É isso que nos faz sermos cristãos. Não porque somos melhores que ninguém, mas porque Cristo em nós tem trago transformação em nossa vida. Então está agora, todos os dias, viração do dia, visitava, a fim de gerar um relacionamento. E a Bíblia fala que, dado o momento, Eva agora conversando com a serpente, houve o sofisma, um engano, e ela agora alimenta do fruto. E mais do que isso, a Bíblia fala que ela, de imediato, ela entrega para Adão, e Adão come. E você vai observar algo, que o tempo inteiro, Adão estava ali. E Adão não falou absolutamente nada. Eu escutei uma vez essa frase e guardei muito no meu coração. Que território onde Adão se cala, serpentes falam. Território onde Adão silencia, serpentes se manifestam. A omissão, ela vai trazer consequência em nossas vidas. Adão se cala, Adão vê o tempo inteiro Eva conversando com a serpente, em nenhum momento se posiciona. Adão poderia ter ali chamado a serpente, ter chamado Eva, dizendo: Eva, para quem você está dando ideia? Eva, para quem você está conversando? Eva, com quem você está relacionando? Mas não, ele escolhe o silêncio, ele escolhe a omissão, ele escolhe não falar, ele escolhe não se posicionar. Quando nós não posicionamos dentro de casa, a serpente fala: apóstolo, mas se eu falar, minha esposa vai quebrar o pau. Se eu falar, o meu filho não vai aceitar. Se eu falar, o meu marido não vai aceitar. A omissão te faz tão culpado quanto aquele que falha. Se há um pecado, este pecado é o pecado da omissão. Se você está vendo algo que a Bíblia não aprova, se você está vendo algo que Deus não aprova, e você simplesmente se cala, você erra com aquele que está falhando. A omissão, você está numa roda de amigos, e você está vendo ali os seus amigos, que são cristãos também, falando coisas que não condizem com um cristão de verdade. Você se cala. Por que, apóstolo? Por que eu me calo? Eu me calo porque eu não quero ficar mal com um ou com outro. Eu não quero ser tido como chato. Eu não quero ser tido como aquele que fala demais. Eu não quero ser tido como o encrenqueiro da turma. Deixa eu dizer uma coisa: você está errando no pecado da omissão. Você está vendo a serpente falar. Você está vendo a serpente enganar. Você está vendo a serpente levando outros para o erro. Você está escolhendo o caminho da omissão. E onde Adão se cala, a serpente fala. Amanhã você vai estar vendo esses mesmos seus amigos nas drogas. Amanhã você vai estar vendo esses mesmos seus amigos fazendo coisas que não agradam a Deus. Você é culpado do sangue deste também. Você escolheu a omissão ao invés do posicionamento.
Deixa eu dizer uma coisa, fulano, eu te amo, e por te amar, deixa eu dizer, está errado o que você está dizendo. O caminho que você está pegando é uma rota de colisão, é uma rota de destruição. Não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para o teu casamento, não é isso que Deus tem para os teus filhos. Não, eu estou te falando isso porque eu te amo, e eu quero que você seja salvo. Quem está entendendo isso? Quem concorda com isso? Você pode glorificar aquele que é digno. É o posicionamento. Mas qual é o nosso problema? A gente quer ficar de bem com todo mundo. A gente quer ficar legal com todo mundo. Tá legal, tá bacana. Deixa eu dizer uma coisa. Duas coisas você deve se preocupar. Primeiro, com missão. Ela pode trazer um problema sério para a tua vida. A segunda coisa que você deve se preocupar é porque eles têm tanta liberdade de falar de pecado na sua frente. Por quê? Onde eles encontram tanta liberdade de maneira que não são constrangidos? Onde? A falta de posicionamento. É a falta de posicionamento, a omissão. Posicione. Posicione dentro de sua casa. Posicione dentro do seu lar. Porque os judeus continuam fortes. Porque como uma nação que viveu em diáspora praticamente quase 2000 anos. E ainda continua sendo uma nação fortíssima. Começou em 1948, eu já falei isso no culto passado. Estabelecido como nação, 1958, estabelecido o Estado de Israel. Assinatura agora de quem? De um brasileiro. Oswaldo Aranha. De repente tem o quê? Israel, com pouquíssimos anos, já é uma nação de primeiro mundo. Mas uma das coisas que até hoje, se você chegar em Israel, qual é o idioma que eles vão falar em Israel? O hebraico. Eles vivem no meio dos árabes. Mas você não vai ver lá, de maneira alguma, nunca um judeu vai saudar você dizendo Salam Aleikum, que é o cumprimento árabe. Nunca. Ele sempre vai saudar você Shalom, que é o termo de paz em hebraico. Sempre. Por que eles não perderam essa essência? Porque eles não perderam a mesa que nós perdemos. E a mesa que isso é corrigido. É na mesa que o pai se posiciona. É na mesa que a mãe se posiciona. É na mesa que os filhos falam dos seus conflitos. É na mesa que os filhos são direcionados. É a mesa que traz cura. A mesa traz direção. Eles não perderam a mesa. Coisa que nós perdemos. Nós deixamos a mesa. Nós abandonamos a mesa. A mesa para nós é coisa do passado. Nós esquecemos da mesa. Hoje há um pai calado num canto, com medo de falar alguma coisa, e a mulher jogar da cozinha mesmo, jogar uma vasilha na cabeça dele. Hoje é uma mulher calada, chorando às escondidas. Filhos andando com amigos que não são amigos de verdade. Filhos depressivos. Passando o dia inteiro na internet, o dia inteiro no videogame. Porque não relaciona com seu pai, não relaciona com sua mãe. Uma família destruída. Afastada um dos outros. A omissão tomou conta. Ninguém fala mais de nada com ninguém. Quando alguém vai falar alguma coisa, o outro abre a boca e cala sua boca. Você não tem moral para falar. Quem é você? O pai vai corrigir o filho, a mãe entra no meio da discussão e fala, não vai falar nada com ele não. Não vai falar nada, você não tem moral para falar com ele não. O pai tem que ficar calado. O pai não tem mais respeito dentro de casa. A mãe já tirou o respeito do sacerdote. O filho não respeita o sacerdote, não respeita o pai, porque o filho cresceu acostumado a ver a mãe batendo de frente, chamando ele de banana, de fraco, de um cocô. O filho cresceu vendo o pai desrespeitando a mãe dentro de casa. E hoje o filho bate de frente com a mãe. Resultado, a omissão do passado destruiu a família. Quando o Senhor agora vai visitar novamente, chega lá onde está Adão e Eva está escondido.
E ao esconder-se, o Senhor pergunta: Adão, onde você está? É claro que o Senhor sabia onde que Adão estava. Se tem um dos atributos da deidade, da divindade, chama-se ele ser onipresente, estar presente em todos os lugares. Para ser Deus tem que ser onipresente, onipotente, onisciente, tem que saber todas as coisas, tem que estar presente em todos os lugares. É claro que Deus estava do lado de Adão ali, escondido. Adão e Eva escondido, estava Deus do lado deles, vendo o estado dos dois, deplorável, miserável. Mas Deus pergunta: Adão, onde você está? Não estou te vendo. Adão, onde você está? Em outras palavras, Deus está dizendo: Adão, cadê aquele Adão que todos os dias conversava comigo? Eu não te vejo. Cadê aquele Adão que fazia se conhecer o seu coração? Não estou enxergando o seu coração. Às vezes tem algumas situações, nós estamos conversando com os pastores, e alguns falam: começa, apóstolo, fulano de tal, é uma bênção, ciclano é uma bênção. A gente começa a levantar nomes. Deltrano poderia se tornar um obreiro. E começamos a conversar, tentando discorrer, tentando conversar. Deltrano, fulano de repente pode se tornar futuramente, ser separado como pastor, tem potencial para isso. Ciclano. E uma das coisas que os pastores, quem caminha comigo, muitas vezes ouve lá na reunião de diretoria, sempre a minha expressão: fulano de tal realmente é uma bênção, mas eu não conheço o coração dele. Ele esconde muito o coração. E ele sabe quando eu uso essa expressão. Ele vem, sorri, brinca, ri, mas eu não consigo enxergar o coração dele. Eu não consigo ver ele. Ele se esconde muito atrás de uma aparência, atrás de estar bem com todo mundo, atrás de estar bem. Aí todo mundo dá uma benção, apóstolo, prega, apóstolo, irmão, foi uma benção, apóstolo. Ele faz isso, apóstolo. É o que vocês estão vendo. Eu não posso fazer e falar de acordo com aquilo que está sendo visto. Isso é muito pouco. Cadê o coração? Cadê o coração? Está escondendo o coração. Por que está escondendo o coração? O que está dentro desse coração? O que está sendo ocultado dentro desse coração? Tem ciúmes aí dentro? Tem inveja aí dentro? Tem rebeldia aí dentro? O que está dentro desse coração que eu não estou vendo? O que está dentro desse coração? Eu prefiro muito mais aquele que explode e chega perto de mim: apóstolo, eu estou com raiva do Senhor. Eu não consigo olhar para a cara do Senhor. Eu confio muito mais neles que aqueles que dão um sorrisinho entre os dentes. E eu não consigo ver o que está lá dentro. O que está acontecendo? O que é que está havendo? O que é que você faz no oculto? O que você faz quando ninguém está te vendo? Quando ninguém está te observando? O que você faz quando você está fora daqui das quatro paredes? O Senhor falou com Adão: Adão, não estou te vendo. Cadê o seu coração? O que houve com o seu coração? O que aconteceu com o seu coração? Cuidado com a omissão. Cuidado com a omissão. Se posicione. O Senhor Adão fala: Senhor, eu alimentei do fruto que o Senhor proibiu. A mulher que o Senhor me deu do fruto, acabei comendo. A mulher que o Senhor me deu, transferência de responsabilidade. E eu percebi, Senhor, que eu estava nu. Senti vergonha, me escondi. Eu não queria aparecer diante do Senhor pelado. Eu fiquei envergonhado. A palavra do Senhor para Adão foi: Adão, quem te fez saber que você estava nu? E eu gosto muito dessa expressão. Quem te fez saber? Você está ouvindo quem não deveria ouvir, Adão. Até aqui você só me ouvia. Até aqui o relacionamento era nós dois. Até aqui o diálogo era nós dois. Até aqui a direção era nós dois. Até aqui a intimidade era nós dois. Quem te fez saber? Quem trouxe esse sentimento, te fez agora entender e te ver de outra forma? A pergunta do Senhor para Adão é: quem te fez saber? Quem te falou isso? Quem te disse isso? Quem mudou sua forma de ver algo? É a estratégia contínua do diabo
mudar a nossa forma de ver as coisas. É o combate contínuo que o Espírito tem versus a carne, de tentar trazer a nossa identidade. Porque o diabo todos os dias trabalha de forma para distorcer a nossa visão. Quem te fez saber que a igreja não gosta de você? Quem te fez saber que o apóstolo não vai com a sua cara? Quem te fez saber que aquele irmão, ele não gosta da sua presença? Quem te fez saber que a sua família não se importa contigo? Quem te fez saber? Ele muda a visão, a fim de contaminar o seu coração. Ele muda, de repente agora você está vendo as coisas de uma forma diferente. Você está vendo as pessoas de uma forma diferente. Quantos não foram? Quantos não foram? Pessoas que já chegaram perto de mim e falaram: apóstolo, eu achava que o Senhor não gostava de mim. Por que você pensava isso? Não sei, coisa da minha cabeça. Não. O diabo vinha e lança coisas na mente. Quem te fez saber? Pastora Kênia. Pastora Kênia é nossa filha hoje. Pastora Kênia é uma dos pastores aqui da igreja. Nossa filha, caminha, viaja com a gente para baixo para cima. Pastora Kênia, me lembro quando começou a caminhar, uma das coisas que ela falou comigo: apóstolo, acredita, no passado, eu achava que o Senhor não gostava de mim. Não foi, pequena? Eu achava que o Senhor não gostava de mim. Por quê? Por nada, não sei. Eu cismei. Achava isso. Vinha na minha cabeça. Quantos não pensam assim? Acham que talvez eu acho que meu irmão não gosta de mim. Eu acho que os meus pais não gostam de mim. Eu acho que minha esposa não me ama. Eu acho que meu marido não me ama. Quem te fez saber isso? Afinal, quem te fez saber? De repente o sentimento era esse. O Senhor pergunta: quem te fez saber? E aqui a omissão foi o erro. A falta de posicionamento. Agora deixa eu dizer um segundo ponto que eu quero que você grave. Melhor do que fazer o que Deus te pede, melhor do que isso, é fazer e se posicionar em uma necessidade. Apóstolo, o senhor quer dizer? Vamos esmiuçar um pouquinho mais isso. Em Isaías, no capítulo 6, a Bíblia relata que o que diz Isaías 56? No ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor sentado no alto sublime trono. E ali ele começa a discorrer a respeito da sua visão espiritual. Ele vê serafins que voavam, trono. E de repente, quando ele tem a visão do Senhor, agora o profeta ele vai dizer assim: ai de mim, porque estou perecendo, vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e convivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou perecer, eu vou morrer. De repente vem agora um anjo com uma tenaz e pega como se fosse aquele pegador, vai agora no trono de Deus e pega agora uma brasa viva do altar. Com a brasa viva do altar, toca os seus lábios e ele é purificado. Essa é a visão de Isaías, no capítulo 6. Agora a continuação, depois que toca, primeiro ponto interessante disso, eu quero que você grave bem. Até ali o profeta estava profetizando, dizendo que o povo estava errado, que o povo estava pecando, que o povo fazia isso errado, aquilo errado, condenando. Quando ele vê o Senhor, ele tem uma visão diferente. Ele fala: os meus olhos viram o Senhor, ai de mim, porque eu vou morrer, porque eu também sou um homem de lábios impuros. Toda pessoa que tem um encontro com Deus, real com Deus, ele é tomado pelo sentimento de estado de misericórdia, de clamor de misericórdia, porque ele vê o quanto que ele é falho. Quanto mais distante de Deus, mais ele vê as pessoas são falhas. Quanto mais próximo de Deus, ele vê o quanto que ele é falho. Ele fala: eu vou perecer. O anjo toca os seus lábios
com a brasa viva do altar e é purificado. A partir daquele momento, pega a visão aqui, entenda isso aqui. Olha que fantástico, João. A partir daquele momento, ele começa agora a ouvir o que estava acontecendo. O Senhor permite que ele escute o que estava acontecendo lá no trono. Há uma conversa aqui. Há um diálogo. A Trindade está relatando e batendo papo acerca de algo. E a Trindade começa a conversar, dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eles estão conversando, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas só que o Senhor faz saber, pastora, faz o profeta ouvir: quem enviarei? Quem irá no nosso lugar? Quem está ouvindo é o profeta. Quem é chamado para ir é o profeta. Quem é chamado para ser instrumento de Deus é o profeta. Mas por que Deus não fala com o profeta? Por muitas vezes, você, e eu disse isso na chamada do culto hoje, nós estamos esperando uma resposta de Deus, e Deus está esperando um posicionamento seu. Por muitas vezes, o profeta poderia ali dizer: como assim? Eu estou aqui, não fala nada comigo. Poderia ter me mandado. Eu estou aqui na igreja há quanto tempo? Até hoje o apóstolo não me viu. Há quanto tempo que eu estou na igreja? Eu nunca tive oportunidade para fazer oferta. Quanto tempo que eu estou na igreja? Eu nunca fui chamado para participar de isso ou daquilo. Ele não me vê. Eu estou orando a Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai usar ele, vai usar fulano, ciclano. Entenda uma coisa. Tem momentos que de fato Deus irá fazer isso, mas em outros momentos é você que terá que se posicionar. É um posicionamento. Deus, faça um milagre na minha casa, faça um milagre na vida da minha esposa. Deus está esperando talvez um posicionamento seu como marido. Deus faz um milagre na vida da minha esposa, do meu marido. Deus está esperando um posicionamento seu como esposa. O marido se posicionar. É os nossos posicionamentos. Às vezes nós estamos esperando que Deus faça alguma coisa, quando Deus está esperando que você decida acerca de algo. Deus conversa entre eles, dizendo: quem enviarei? E imediatamente o profeta ouve aquilo e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O posicionamento dele, ele vê aquilo e ele se posiciona. Nós temos que aprender a nos posicionar diante de uma oportunidade.